goleiro Diego Souza pegou gasolina e jogou na fogueira da semifinal, hein? Aquele pegou lá e tal, arbitragem, o São Paulo é um time chato, incomoda o árbitro o tempo todo. Afinal, já começou a semifinal, Birner. Esse é o jogo jogado fora de campo, né, João? Vamos lembrar que o Reinaldo não vai jogar porque ele tomou um cartão amarelo no momento em que o Kahneman simulava uma agressão. E eu não estou criticando o Kahneman por simular a agressão, não. O Grêmio vencia por 1-0, ele tomou um empurrão do Vitor Bueno no ombro, colocou a mão na cara, ficou caído no chão. O torcedor de São Paulo viu, foi lá reclamar, né? Estava irritado no final da partida, e por isso ele, que é muito importante na criação, na marcação de um jogador com defeitos, o Reinaldo, não vai poder atuar. Ou seja, ambos os times fazem o seu jogo com a arbitragem. Se você for olhar a média das partidas do Campeonato Brasileiro, São Paulo é um clube que reclama até menos do que a média. Mas óbvio que no jogo de mata-mata, a tendência é que os jogadores estejam com os nervos mais à flor da pele, reclamem mais. Eu acho que o Diego Souza está na dele. Nenhuma crítica ao Diego Souza por fazer esse tipo de declaração, mas ela é unilateral. Ela funciona para as duas equipes e ele só citou a do adversário como ele tinha que fazer. E dentro de campo, a ausência do Reinaldo, ela tem um porém. Além de ela dificultar um pouco o São Paulo na criação, ela pode melhorar um pouco na marcação com o Léo, São Paulo, ela abre a possibilidade do Renato entrar com um jogador mais ofensivo do lado direito do ataque. Né? O Tassiano entrou para marcar o Reinaldo no jogo do Sul, ele pode colocar o Alisson, ele pode colocar o Ferreira, ele tem essa opção. A minha dúvida é, no jogo do Morumbi, São Paulo não marcou gols no Grêmio nas duas partidas que disputou. O São Paulo não criou chances claras para marcar gols no Morumbi. O Grêmio foi melhor o jogo inteiro e reclamou com razão da arbitragem. Se é um jogo que as torcidas podem reclamar da arbitragem favorável ao São Paulo, foi nesse jogo. Só nesse. Tá? No restante, chororô, pressão faz parte também do jogo das redes sociais. O torcedor tem que pressionar, não critico quem pressiona. No jogo do Sul, o São Paulo teve as duas chances. A gente está vendo uma aí desperdiçada. O São Paulo foi melhor com o Grêmio marcando mais atrás, quando o Grêmio abriu mão de marcar na frente. Então, eu tenho uma dúvida na partida. Se ele marca avançado como ele atuou no Morumbi e foi melhor para o São Paulo, ele merecia ganhar esse jogo, ou se ele joga como ele fez no Sul, deixando a bola mais com o São Paulo e vendo o São Paulo criar chances e o Grêmio ganhando num lance esporádico sem conseguir construir nenhuma chance clara de gol. Eu acho que o Renato precisaria ser um pouco mais corajoso, mas eu tenho dúvidas se ele será. Qual a melhor estratégia, na sua opinião, presidente Mauro Naves, em cima desse ponto levantado aí pelo Vitor Birner, lembrando que o Grêmio venceu o primeiro jogo e tem a vantagem do empate amanhã no Morumbi? Tem que partir de um bom sistema de marcação, obviamente, mas não pode querer jogar com o regulamento debaixo do braço. Tem essa vantagem, ela é boa, ela é significativa, afinal de contas, são dois times enormes, então as coisas são muito iguais. Então a gente acabou de ver no retrospecto tudo muito parecido, mas o Grêmio tem que jogar, né? O Grêmio tem que jogar, o Grêmio tem que tentar incomodar o São Paulo e tentar marcar gols, ir para frente, e o Grêmio é time para isso. Eu acho que ele não vai ficar fechado lá atrás, não. E concordo muito com o Birner que a ausência do Reinaldo faz diferença. Faz diferença, sim. O Reinaldo tem sido um destaque desde o ano passado já. Ele vem se destacando nas assistências, nos gols, é o batedor de pênaltis, enfim. Eu acho que o São Paulo vai sentir, sim, por mais que possa colocar o jogador, melhora a marcação, etc. e tal. Acho que o Grêmio não vai ser covarde, João, assim, de querer ficar esperando, querer segurar empate, não acho não. Eu acho que o jogo vai ser bom, muito interessante, exatamente por causa da postura do Grêmio, que eu acho que vai para cima. Ô Zé Elias, o Reinaldo vai fazer mais falta para o São Paulo do que o Jeromel para o Grêmio? Eu acho que faz sim, João. Eu acho que nesse momento faz porque a questão do Grêmio, você ainda tem uma coletividade que consegue compensar um pouco, né? O Jeromel é um jogador importante, mas ele, em relação à importância, em comparação, né, com a importância, acho que o Reinaldo hoje é fundamental para o São Paulo, porque ele acaba condicionando até os adversários, né, nas questões táticas. O Reinaldo passa do meio para frente quando o São Paulo tem a bola nos pés, e aí o Birner falou, né, sobre a saída de bola. O Reinaldo na saída de bola não é lateral esquerdo, o Reinaldo é ponta esquerda. O Reinaldo tem a capacidade do cruzamento, aquele cruzamento dos laterais antigos,
Você deve lembrar, né, João, no Maracanã, aquele que o Paulo Roberto, Jorginho, que cruzavam a uns 50 metros distante da área, eles metiam aquela curva na bola, né? Aquela famosa banana, a colher, depende da região, tem um nome, né? E consegue achar o centroavante ali na frente da zaga. Ele tem essa qualidade, além do chute de longa distância, né? Então, assim, são várias qualidades que são fundamentais para distribuir, né, para o São Paulo e dificultar para o adversário. O Léo já é um jogador diferente, ele chega também com muita força na linha de fundo, mas ele não tem essas qualidades. O Léo é um jogador de muita vontade, então ele chega na linha de fundo, ele cruza, ele é um jogador que tem essa capacidade, aí você ele tem que ter espaço para desenvolver essa velocidade, e o Reinaldo muitas vezes está fechado na lateral, ele vem por dentro, ele consegue tabelar, então ele dá muitas opções ao São Paulo hoje. O Jeromel, eu acho que o Jeromel fica mais limitado, né, a defender a equipe. Eu acho que o Jeromel é uma questão mais de liderança, né, então aí acaba compensando um pouquinho, mas sem dúvida alguma, o Reinaldo hoje é muito importante para o São Paulo e eu acho que ele é um pouco mais importante na questão, na comparação com o Jeromel hoje, né? Hoje, especialmente hoje. Perfeito. Ô Brilha, o Grêmio tem a vantagem, ganhou o primeiro jogo. Mas o São Paulo está jogando mais bola do que o Grêmio, porque há pouco tempo o Renato Gaúcho falou o seguinte: o meu time joga o melhor futebol do Brasil. Foi antes do encontro com o Santos na Libertadores da América. O São Paulo está jogando mais bola do que o Grêmio, mas o Grêmio tem a vantagem. Como é que fica essa relação para você, projetando o confronto de amanhã, que o São Paulo vai ter que tirar uma diferença? João, no momento em que o Grêmio jogou mais bola na temporada, não jogou mais do que o São Paulo joga atualmente. Então, acho que o Renato, por mais que tenha muitos méritos no comando do Grêmio, não conseguiu fazer com que a equipe dele fosse tão envolvente como o São Paulo é em alguns momentos, em alguns jogos grandes, e não teve atuações tão convincentes. Ele teve uma sequência de invencibilidade, é óbvio, isso aumentou a confiança do torcedor tricolor, mas ao longo da temporada a equipe vem enfrentando muitos problemas, assim como o São Paulo também. Mas acho que hoje o São Paulo é um pouco mais confiável, mas não dá para questionar o mérito da vitória, mesmo com o São Paulo jogando melhor, e o Grêmio pode tentar conseguir essa classificação com essa alma mais copeira mesmo, reeditando, abrindo um pouco mão de sua identidade, das suas características, deixando o São Paulo jogar. E o Renato tem 2 ases na mão para esse jogo, que é o Ferreirinha e o Alisson voltando bem. Acho que é um jogador que já está pronto até para ser titular. Mas como o Tassiano foi muito bem preenchendo o meio-campo contra o São Paulo, eu acredito que o Renato adote uma postura mais conservadora e guarde esses 2 jogadores de velocidade para o segundo tempo ou para uma eventual necessidade de tentar empatar o jogo, caso o São Paulo abra uma vantagem. Sobre o Diego Souza, eu discordo um pouco do Birner, né? Que o Birner não critica o jogador. Mas nesse caso eu acho que vale uma crítica, porque a gente está falando aqui, né, de jogo, de bola, de 2 times que no longo prazo praticam um bom futebol, uma ideia interessante, e a gente vai falar o jogador, o protagonista, colocar a arbitragem numa posição de protagonismo maior do que eles, do que o duelo de 2 bons treinadores, eu acho desnecessário. Entendo o contexto, né, das reclamações do Diego Souza no jogo de ida, né, em algumas entradas mais duras dos defensores do São Paulo, poderiam ter sido mais rigorosamente punidas, mas ainda assim não é para se falar em um time chato como o São Paulo, que pressiona a arbitragem. Isso daí é absolutamente normal do jogo, como a gente viu o Reinaldo falando com um membro da arbitragem no túnel, né? Foi flagrado pelas câmeras. É coisa que acontece. E o Diego Souza também é um dos jogadores mais chatos do futebol brasileiro, um cara que reclama o tempo inteiro com arbitragem, com defensores. E assim, beleza, acho que faz parte, é do jogo mesmo. Quem está dentro de campo sabe como é, mas a gente precisa lembrar que o Diego Souza é o jogador que tem mais cartões vermelhos na história do Campeonato Brasileiro.
Foram 10 expulsões, né, nessa longeva participação dele em campeonatos brasileiros, e aí não é por ser desleal, mas muitas vezes é por isso, por reclamar, por querer provocar, como ele quis ser malandro contra o Botafogo, deixando um pé no adversário e acabou sendo juvenil, foi expulso por isso. Então, acho que é muito de querer apimentar, de querer jogar com a arbitragem, de jogar uma pressão e mais do que uma reclamação plausível. Reclamação de jogo, isso aí, beleza, passa, mas ficar fazendo esse... A gente está acostumado a ver jogadores, técnicos falando de arbitragem depois do jogo, mas agora no futebol brasileiro a gente tem um chororô antecipado, do cara que já está reclamando do jogo seguinte, de jogadores do adversário que vão pressionar. São Paulo tem jogadores muito experientes, Daniel Alves, cara malandro, assim como o Diego Souza. E deveria ter sido expulso, hein? Agora, no jogo contra o Grêmio, Daniel Alves, a falta que o Daniel Alves fez para tomar amarelo, minutos antes ele fez o mesmo tipo de falta e o juiz não deu cartão, não deu nada. Simplesmente deu a falta, porque ele faz a falta e coloca o cotovelo, né? Ele faz isso sempre, porque é uma maneira de se proteger. Se o juiz quisesse expulsá-lo nessa partida, poderia tranquilamente. O auxílio do VAR serve para isso também, porque logo em seguida ele fez uma falta na lateral, da mesma forma, e tomou cartão amarelo. Então, assim, eu entendo o seu discurso, Breno, eu também acho, mas faz parte do jogo. Não tem jeito. No campo você sente de forma diferente. E aí você coloca a pressão. Tem que jogar, não tem jeito. Foi o São Paulo que bateu na porta da CBF para pedir a mudança do árbitro. Não tem jeito. Sim. Depois nós vimos também, Truce, né? O único erro do VAR, fez, né? você tinha que reclamar mesmo. Só faltava ficar de boca fechada. Tinha que reclamar mesmo. A CBF mudou o problema dela. Tem que reclamar mesmo. Erro do VAR não faz parte, não. Faz parte do erro de pênalti. Erro do VAR não faz parte, não. Desculpa. Erro do VAR não é parte de jogo, não. O VAR é lance milimétrico. Centímetro, não interpretativo. Não faz parte, não. Desculpa. Erro do VAR não é parte do jogo, não. É parte do jogo se o juiz interpreta o pênalti errado. Erro do VAR, não. Você acha normal, então, Birner? Você acha normal você levantar o cotovelo na cara do jogador? Se você acha isso normal, beleza. Então segue o jogo. Segue o jogo. Se você acha isso normal, eu não preciso falar mais nada. Segue o jogo. Tem um jogador amarelado que entrou por cima da bola no... Se ele não tivesse amarelo, o juiz não dá... O juiz também amarelo. Mas o futebol é assim, porque para mim, e aí é uma questão de cada um como vê o futebol, eu não sou um cara da letra fria da regra. Para mim, o segundo cartão amarelo tem que ser um cartão amarelo mesmo, tá? Não mais ou menos, tem que ser amarelo mesmo. Então, por exemplo, quando o jogador do Grêmio vai por cima da bola no lance e já tá amarelado, e o juiz não dá o segundo amarelo, assim, eu entendo. Cotovelada pode? Cotovelada pode? Desculpa, qual a diferença entre você dar cotovelada assim e você entrar no jogador com a cotovelada assim? Com o cotovelo na cara. Qual a diferença? Uma coisa é você se proteger com o cotovelo, outra coisa é dar a cotovelada na cara. Essa não pode, sob hipótese alguma. Não tem problema. Então eu faço isso daqui e viro, eu tô me protegendo. Eu enfio a cotovelada na cabeça do outro, eu tô me protegendo. Beleza, Birner? Birner. É do futebol que foi. Você jogou contra o Serginho Chulapa alguma vez? Por isso que eu tô falando. Mas a gente tá falando dos anos 80, né, Birner? Aí tudo bem. Dos anos 80, dos anos 90, que eu também joguei, eu tomei uma cotovelada do Matossas que até hoje meu ouvido estala. Não tem nenhum problema. Agora, não tinha VAR, não tinha interpretação em relação a faltas de expulsão. Desculpa. Se você acha que entrar com o cotovelo na cara dos outros para se proteger pode, então tudo bem, não tem problema. Agora, o que eu estou dizendo é que isso faz parte do jogo. Essa reclamação do Diego faz parte, porque o São Paulo bateu na porta da CBF e nós vimos o que aconteceu depois. Coincidência ou não, o próprio Daniel Alves deu uma entrada no jogador do Grêmio, se não me engano foi o Lucas Silva, não sei, com um pisão por trás. E coincidência ou não, ele fez de novo num outro jogo. Então assim, Birner, é normal reclamar, desculpa, mas faz parte. Mas é oportunismo, Zé. O problema é esse. Seria se não tivéssemos essa reclamação, e nem no pós-jogo, mas no mundo inteiro todo mundo reclama. Só não reclama na NBA, porque se reclamar, toma multa. É verdade. Cada um puxa para o seu lado. Isso aí é algo realmente, desde que
o ser humano caminha, né? Andar, é mais velho do que andar para frente, né? Isso aí, realmente cada um puxa para o seu lado. Olha, vocês perceberam o clima, né? Amanhã, São Paulo e Grêmio, Morumbi, para definir quem vai seguir para a decisão da Copa do Brasil. O Grêmio pode, chegando à final, igualar o Cruzeiro como maior campeão e o São Paulo, chegando à final, pode buscar um título inédito. Pois não? Fala. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia, de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.